Na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos de 11 a 25. Hebreus capítulo 7, versículos de 11 até o de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacrifício, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isso é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vou ler de novo esse versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Oremos mais uma vez. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ler. Queremos meditar sobre esse texto, Senhor. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para que possamos falar de ti e que nós entendamos a mensagem que tem para nós nessa noite, a fim de que possamos gravá-la em nossas mentes e corações, para praticá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa pequena fé nos leva muitas vezes a duvidar de que nós poderemos perseverar até o final na nossa fé. Esse texto nos leva a meditar de uma maneira especial e diferente do ponto de vista humano de pequena fé. Porque, meus irmãos, esse texto demonstra claramente que aquele que crê em Jesus Cristo
está salvo para sempre. Esse texto e seu contexto lidam com Jesus e seu grande poder para salvar, e salvará a todos aqueles que forem a Ele com fé, entregarem as suas vidas nas suas mãos. Veremos que tudo é uma questão de poder, e poder imensurável, um poder maior que qualquer coisa, um poder sobrenatural. Quero que me acompanhem em 4 características do poder de Cristo para salvar. E esta meditação é para consolidar em seus corações a certeza da salvação em Jesus. O tema que eu quero apresentar para os irmãos é Jesus, o poderoso Salvador. Jesus, o poderoso Salvador. O primeiro ponto eu quero destacar para os irmãos: Jesus é poderoso para salvar, porque Ele veio ao mundo para esse propósito especial. Por isso Ele é poderoso, Ele veio para isso que Ele veio. Quando o anjo se apresentou diante de Maria para anunciar o nascimento de Jesus, o que foi que Ele disse? Lá em Lucas 1, 31 a 35, Ele diz assim: eis que conceberás, darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui o anjo já começa anunciando o poder de Jesus, o seu reinado que não terá fim, o poder com o qual ele foi concebido, o poder sobrenatural do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus. Jesus mesmo repetidamente falou aos seus discípulos de que ele tinha vindo exatamente para salvar o que se havia perdido. No texto de João 3, 14 a 17, ele diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele mesmo, Jesus Cristo, dizendo que ele veio com esse propósito, veio em poder, concebido em poder, o seu reinado jamais teria fim, e por isso que ele é poderoso para salvar. Ele diz lá em João 9, 10, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus Cristo é poderoso para salvar, porque ele veio com esse propósito de salvar o que se havia perdido. Jesus, segundo ponto, Jesus é poderoso para salvar porque criou o mundo e criou os homens e as almas dos homens. Criou o mundo, os homens e as almas dos homens. Jesus estava na criação, Jesus participou da criação. João diz que todas as coisas foram feitas através dele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, nada. Tudo que contemplamos, e mesmo o que não contemplamos, tudo que existe no céu, na terra,
foi criado por Deus e Jesus participando nessa criação. A afirmação é essa: nada do que foi feito sem a participação de Jesus. Por isso Jesus é poderoso para salvar, Ele é poderoso para criar. Criou o céu, tudo que neles há, criou o homem, criou a alma imortal do homem. Existe maior poder do que esse? Não existe. Nada é mais poderoso que Deus, nada é mais poderoso que Jesus. E Jesus, além de tudo, além de Criador, Ele é o grande médico, aquele que veio também para curar, para dar vida, para dar saúde. Lá em Mateus 8, 2 e 3, nós vemos uma experiência de Jesus, que diz assim: eis que um leproso, tendo se aproximado, abordando, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Uma doença terrível, uma doença que fazia discriminação para todos aqueles que a possuíam. Não podiam entrar na cidade, não podiam conviver mais, nem com a sua própria família. Não tinha cura nenhuma naquela época. Mas a vontade de Jesus, o poder de Jesus, curou, e não a longo prazo, curou imediatamente. Na mesma hora, aquele homem leproso ficou limpo, porque Jesus tem poder para curar. E João nos diz que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João nos diz mais: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E olha, isto não nasceram, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Nós fomos alcançados pela salvação em Jesus Cristo, pelo seu poder e pela vontade do próprio Deus. Jesus é o grande Criador, é o governante do universo, é aquele que está tem o poder sobre todas as coisas. Nada existe por acaso, tudo está debaixo do seu controle, debaixo do seu comando. Terceiro ponto: Jesus é poderoso para salvar, porque Ele provou a morte por todos os homens e fez expiação completa por todos os pecados. A Bíblia nos diz que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de Deus do mundo. O Cordeiro era o símbolo do sacrifício. No sacrifício do Antigo Testamento, o Cordeiro simbolizava, era a sombra de Jesus Cristo que haveria de vir. Ele era sacrificado pelo sumo sacerdote para expiação dos pecados do próprio sacerdote e do povo de Deus. Com a vinda de Jesus, Ele veio como Cordeiro que tira o pecado do mundo, e conforme nós vemos no texto, definitivamente, de uma vez por todas, o sacrifício de Jesus foi feito única vez e suficiente para ser eficaz perpetuamente para a salvação de todo o povo. Os sacerdotes antigos da lei tinham que ser substituídos à medida que iam morrendo, mas Jesus é o sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque, porque Ele vive eternamente. Morreu crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, está sentado à destra de Deus Pai, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Domingo passado repetimos aqui o credo, né? E essa é uma das partes do credo apostólico que nós
repetimos na nossa igreja. Jesus sofreu por todos os homens, para que todos os que crescem pudessem ter vida eterna. Hebreus 2, versículo 9 diz assim: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Pela graça de Deus, Jesus provou a morte por todos os homens. O justo pelos injustos, morrendo naquela cruz maldita, derramando seu sangue puro, precioso, para que nós hoje pudéssemos gozar da vida eterna, purificado que fomos pelo seu sangue. Jesus morreu no nosso lugar, porque ele não tinha pecado, porque ele era justo, e somente a quem não tinha pecado podia morrer pelos outros, porque o pecador só pode morrer por si mesmo, e o salário do pecado é a morte. E Jesus tem poder para salvar, porque ele provou a morte por todos os homens e morreu por cada um daqueles que se achegam a ele. O quarto ponto: Jesus é poderoso para salvar, porque ele venceu os inimigos da alma humana para se tornar o Salvador completo e perfeito. Ele venceu Satanás na tentação no deserto. Por 40 dias e 40 noites Jesus foi tentado por Satanás, para provar a sua persistência, o seu conhecimento. E no versículo 13 de Lucas capítulo 4, nós lemos que, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo. Depois de tentá-lo por tanto tempo, depois de prová-lo por tanto tempo, o diabo desistiu e apartou-se de Jesus. Foi vencido pela persistência e pela firmeza e pela pureza de Jesus Cristo. Jesus conheceu o mundo e venceu o mundo. E João 16:33 está escrito: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus é vencedor, tem poder para vencer, e por isso Jesus é o poderoso Salvador. Ele venceu o pecado, venceu as forças opostas no jardim do Getsemane. Jesus, quando foi ao jardim, estava sofrendo profundamente. Ele sabia as dores que iria sentir, a humilhação pela qual ele ia passar, e isso estava amargurando Jesus profundamente, a ponto de ele suar sangue. A medicina prova isso, que qualquer pessoa num sofrimento extremo pode vir a suar sangue, como foi com Jesus. Não é mito, não é conversa, é cientificamente provado, e isso demonstra a profundidade do sofrimento, da amargura que Jesus estava passando por nossa causa, a ponto dele falar: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse sofrimento, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Por isso Jesus, ali naquele sofrimento, conseguiu vencer as forças opostas que estavam tentando empurrá-lo para longe da cruz.
Ele venceu o pecado, vivendo uma vida pura e por sua morte na cruz. Hebreus 9, 27 a 28 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Jesus, o poderoso Salvador, se ofereceu em nosso lugar, se ofereceu para morrer, para nos salvar. E continua dizendo aqui, 1 de Pedro 2, 22 a 24, o qual Jesus não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas foste sarado. Meus irmãos, é preciso entendermos claramente isso. Jesus morreu para que nós também morramos para o pecado. Nós não podemos aceitar Jesus, o nosso poderoso Salvador, e continuarmos uma vida de pecado. Nós estamos ofendendo a Jesus, estamos negando a Jesus, estamos desprezando a Jesus, quando nós negligenciamos a nossa vida de cristãos. Nós temos que estar atentos o tempo todo, para não decepcionarmos o nosso poderoso e puro Salvador. Ele venceu a morte pela sua ressurreição. Primeira carta de Coríntios 15, 20 a 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Por isso, meus irmãos, nós podemos, sem medo de errar, afirmar que Jesus tem poder para salvar, porque Ele venceu todos os inimigos da alma humana, para se tornar um Salvador completo e perfeito. Para concluir, meus irmãos, a palavra de Deus, aqui, nesta noite, nos exorta, nos ensina e nos renova a fé a cada vez que meditamos sobre ela. Hoje ela está nos confirmando, solidificando a nossa fé, mostrando o poder de Jesus Cristo. Muitas vezes nós vacilamos, como falei no início, temos uma fé pequena, ficamos duvidando porque nós não conhecemos o poder ou não cremos no poder do nosso Salvador. Por isso, meus irmãos, essas características que eu trouxe hoje de Jesus poderoso para nos salvar, por quê? Veio ao mundo para esse propósito. Segundo ponto, porque fez tudo o que existe. Tem o poder para criar tudo, inclusive a cada um de nós e a nossa alma imortal, porque Ele expiou o pecado de todos, pagou a nossa culpa. O juiz desceu para ocupar o lugar do condenado. O juiz se entregou para morrer no lugar do condenado. Juiz, Jesus, condenados todos nós. Ele morreu por cada um de nós e venceu todos os inimigos da alma humana.
Ele venceu, assim como ele venceu, nós também podemos vencer. Hoje de manhã nós falamos, que não vos veio tentação que não fosse humana. Nós não temos desculpas, meu Deus. Não há desculpa nenhuma, foi mais forte que eu. Não consegui resistir, não. Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Portanto, se nós cairmos em tentação, é culpa nossa, porque não estamos firmes na palavra de Deus, porque não estamos firmados no poder de Jesus Cristo. Nós somos fracos porque não nos apoiamos no forte, porque nos afastamos do forte, porque não nos apegamos ao forte, ao poderoso Senhor das nossas vidas. Meus irmãos, nós somos nada. Somos nada. O que somos nós diante de toda a grandeza da criação de Deus? Absolutamente nada. Nós só temos valor na medida em que estamos em Cristo Jesus. Fora isso, somos poeira, menos que poeira. Se nós nos afastamos da terra num avião aqui em cima, a 10 mil metros, nós não conseguimos enxergar nenhum ser humano embaixo, de tão pequeno que nós somos. Imagine diante da grandeza de Deus, diante da grandeza do universo que somos nós. Mas Deus se importa conosco a tal ponto de mandar Jesus Cristo com o seu poder para nos salvar, para nos livrar da morte, para nos dar uma vida eterna na sua presença. O ladrão na cruz, apesar de não ter sido batizado, apesar de não ter sido diácono, presbítero, membro de igreja, foi salvo por Jesus Cristo, porque Jesus o perdoou, devido ao seu arrependimento, devido à sua confissão pública, devido àquele ladrão que antes estava zombando de Jesus junto com os outros, mas a hora que ele ouviu Jesus falar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, aquele ladrão reconheceu que ele estava dentro daquela oração de Jesus, e aí ele confessa a Jesus diante de todos aqueles que estavam aos pés da cruz. Jesus o perdoa e fala: hoje mesmo estará comigo no paraíso, porque Jesus tem poder para salvar. Meus irmãos, Jesus é o poderoso Salvador. Ele quer que você permaneça na salvação. Ele quer que você vá até o fim, até o dia que Ele vier te buscar para levar para a sua companhia. Por isso, confia nele, não se afaste dele, entrega a sua vida integralmente nas suas mãos, porque Ele é o único que tem poder para salvar a todos aqueles que entregarem suas vidas nas suas mãos. Amém? Se você ainda não recebeu Jesus, ainda é tempo. Como eu falei, até o último dia da sua vida você pode se arrepender e se entregar a Jesus. O problema é que nós não sabemos qual será o último dia da nossa vida. Pode ser hoje. E se você não entregou Jesus ainda, pode ser hoje a última oportunidade, como foi daquele ladrão. Entrega o seu coração a Jesus hoje, agora mesmo, porque Jesus é o poderoso Salvador. Que Ele nos ajude. Amém?